Se você não entendeu que o seu propósito, o seu chamado vai te custar tudo, é porque você ainda não conseguiu entender a dimensão do seu propósito, do seu chamado. E toda vez que eu vou falar sobre isso, você tem que ter dimensão que tudo aquilo que é importante, ele acaba custando caro. Ou você acha que a salvação, a liberdade que você tanto usufrui, foi pagar simplesmente com algumas moedas de prata ou alguns dólares? Não, custou caro, custou caro. E pra isso, Jesus, pra perseguir o propósito dele, custou, sabe o quê? Muitas vezes ser ovacionado pela sociedade, porque a própria palavra diz que ele veio para o que era deles, mas os deles havia rejeitado. Ou seja, custou-lhe tudo. E antes de continuar esse vídeo, eu já quero te falar que eu tô trazendo uma série sobre o seu propósito de vida, o que Deus tem pra sua vida, realmente pra você viver essa totalidade. Se você não quiser perder nenhum capítulo, já segue esse perfil. E Jesus, quando começa a ensinar os seus discípulos sobre o verdadeiro propósito deles, que era segui-lo a ele, pregar o evangelho, resgatar, curar os enfermos, ele vai dizer que seguir a ele iria custar tudo pra ele, sabe? Então ele fala que quem quiser vir até ele vai ter que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Que aquele que quisesse ter sua vida, precisaria perdê-la, e aí em si, ele iria encontrar a própria vida. Então assim, ele deixa claro que a caminhada com ele, principalmente seguindo o propósito dos próprios discípulos, não seria uma caminhada fácil. Você acha que Moisés fez o quê? Quando recusou a ser chamado de filho de Faraó e decidiu ser maltratado junto com o povo de Deus ali, ele entendeu tudo, a dimensão do chamado dele. Ele poderia ter tudo, riquezas que estavam disponíveis pra ele, mas ele entendeu a capacidade do que Deus havia dado nas mãos dele, do que Deus havia chamado ele. Ele deixa tudo pra trás e vai ser sofredor igual o povo. Quando a gente vai falar de Abraão, você acha que Abraão fez o quê? Quando Deus manda ele sair da casa dele, da terra dele, da parentela dele, onde havia riqueza, fartura, e manda ele pra uma terra que manda leite e mel, só que era muito lá na frente, só que ele foi e saiu. Ele decidiu seguir o propósito dele. Foi fácil, não foi, mas ele saiu de uma terra que era totalmente abençoada pra uma terra totalmente amaldiçoada, justamente pelo quê? Pelo propósito. Ele entendeu que ia custar absolutamente tudo, mas era o propósito dele. Quando a gente pega também o apóstolo Paulo, a gente vê que o propósito dele é uma saúde física, emocional e muitas vezes mental dele, sabe? Se a gente pega, infelizmente, o rapaz que morreu lá nos Estados Unidos, foi baleado, na verdade, o quê? Fazendo o quê? Seguindo o propósito dele, porque na verdade, porque as palavras dele eram tão pesadas ao ponto de reverberarem nos corações e muitas pessoas às vezes não aguentarem, sabe? Todos os vencedores em Cristo, quando eles tiveram dimensão do seu chamado, eles sabiam que iriam custar absolutamente tudo. E mesmo assim continuaram. Ou você acha que foi fácil pra José pegar e viver anos de escravidão, sobre acusações mentirosas, sobre um falso governo? Não foi fácil. Ele sabia que se Faraó não aceitasse, aquilo dali ia custar a vida dele. Se a gente pega Daniel na cova dos leões, sabe? Ele sabia o preço que ele ia pagar. Quando ele decide não se alimentar das bolotas, sabe? Que aquele governo oferecia. Não, eu vou me alimentar daquilo que o próprio Deus vai me dar, sabe? Decidiu não se contaminar. Por quê? Porque o propósito vai custar tudo. E eu tenho falado pra Deus, sabe? Muitas vezes é muito difícil a gente falar assim, nossa, eu quero seguir o meu propósito, mas será? Será mesmo que você tá apto pra isso? Você tá disposto a perder absolutamente tudo pra seguir aquilo que Deus quer que você siga? Não sei, é muito difícil. Agora, se você me pergunta, Helena, por que pagar um preço de algo que vai me custar tudo? Eu te falo, sem medo de errar, porque tem recompensas garantidas que qualquer outra pessoa não conseguiria te dar. Se a gente pega o exemplo de Jesus, ele morre pra salvar uma nação, mas ao terceiro dia é dado pra ele todo o poder, todo o domínio, todo o governo, nos céus e na terra. E ele ressuscita no terceiro dia. E eu escrevi algumas razões pra hoje você perseguir o seu propósito de vida. A primeira, o poder de Deus se revela em nós, sabe? Então, durante essa caminhada, o poder de Deus vai se aperfeiçoando na sua fraqueza, porque não é totalmente fácil, mas a garantia de vitória nele é certa. O segundo é que a vida de Jesus, ela se manifesta tanto em nós e nos outros, que a partir do momento que você começa a perseguir o seu propósito, outras pessoas também são motivadas a seguir. Eu falo por mim mesma, não foi fácil vir aqui e ficar gravando vídeos, porque é muito difícil, precisa de cobertura espiritual muito grande. Pra você ter noção, quando eu comecei aqui a gravar esses vídeos, eu acho que mais de um mês com a minha garganta muito inflamada. Era algo que eu não tinha muito tempo, dores de cabeça muito, muito forte, assim. Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que são espirituais, mas são coisas que realmente eu tenho que persistir pra continuar trazendo entendimento, abrindo e libertando muitas outras mentes. O terceiro é que seu homem interior é renovado diariamente, e é o que eu falo quando eu faço os vídeos aqui, eu me sinto também renovada, porque as palavras que eu trago aqui não só motivam vocês, mas nos meus momentos